Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado, dia 13 de fevereiro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos a leitura orante da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela família, pelo trabalho, pelos amigos. Te oferecemos todo o dia de hoje nossas orações e obras, pensamentos, palavras, alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Jesus, que continua a oferecer-se na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja o nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. Amém. Hoje o Evangelho nos convida a conhecer o pão, o coração de Jesus, um coração que sente compaixão pela multidão faminta, desamparada e peregrina. Peçamos que o nosso coração também seja sensível aos apelos da Palavra de Deus e aos nossos irmãos que passam necessidades. Ó Divino Mestre Jesus Cristo, cremos com viva fé que estais aqui presente para indicar-nos o caminho que nos leva ao Pai. Iluminai nossa mente, movei nosso coração, para que esta meditação, esta leitura orante produza em nós frutos de vida. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, procure fazer a leitura do texto com calma, atentando-se aos elementos que compõem a narrativa, tanto o lugar, personagens, palavras e gestos de Jesus, o que os personagens que aparecem no texto estão procurando. Por que recorrem a Jesus? Que mensagem Jesus quer transmitir com suas atitudes, seus gestos e palavras? É a segunda vez que Marcos narra o encontro de multidões famintas e que Jesus resolve a angustiante questão do pão. Marcos, nesta narrativa, acrescenta alguns dados em relação ao episódio anterior. Jesus vem de um itinerário por territórios pagãos. Ele, portanto, acolhe para essa segunda refeição tanto judeus como pagãos.
No relato do Evangelho segundo Marcos, está formado o novo povo de Deus que é a igreja. A multidão não está à procura de pão, mas da palavra. Mas o pão se faz necessário e é preciso encontrar a solução. Marcos acrescenta outro detalhe: deu graças, o que revela o sentido eucarístico desse relato. O pão de nossas mesas tem tudo a ver com o pão da Eucaristia. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. É Deus que se dá a cada um de nós, nos alimenta. O que o texto diz para você hoje, na sua realidade? E qual palavra mais chamou sua atenção durante a leitura? Quais gestos Jesus o convida a viver? É o momento de relacionarmos a reflexão de hoje com a nossa vida. Qual sentimento o Evangelho despertou em você? E que luz Jesus lhe revela com a sua mensagem, seus gestos, suas atitudes? Faça um momento de silêncio para confrontar a meditação com a realidade que você vive. O pão que alimenta o corpo e o pão da palavra que nutre o espírito são igualmente necessários para viver em plenitude a vida. Como você busca esse equilíbrio? Jesus disse: sinto compaixão dessa multidão que não tem o que comer. Jesus diz com clareza e firmeza: Ele se preocupa com a salvação eterna de todos, que todos rezem e prestem culto a Deus e vivam sem pecados. O verdadeiro culto a Deus se faz a partir de um coração sem pecados, e é pecado tirar a comida dos outros e deixar que morram de fome. Há atitudes que deixam os outros empobrecidos enquanto o indiferente diz: o problema não é meu. Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Nós podemos fazer algo parecido, multiplicando os doadores de pão, diminuindo os exploradores do pão, que comem tudo e não deixam e não partilham nada com os outros. A atitude de Jesus também, antes de partilhar, rezar, render graças ao Pai. Atitudes que nós devemos fazer também em família, de rezar antes das nossas refeições, antes do café da manhã, antes do almoço, antes da janta, até mesmo antes daquele lanchinho, de fazer o sinal da cruz, pedir a bênção de Deus, agradecer pelo alimento, é reconhecer tudo como dádiva do Senhor. Que tenhamos este costume de sempre rezar antes das refeições. Como é importante que os pais ensinem seus filhos, desde pequenininhos, a fazer essa atitude de oração, de reconhecer que é dádiva de Deus o alimento. Neste momento de oração, aproxime-se do Senhor, silenciando seu coração, repasse a palavra e apresente ao Senhor os frutos da sua oração, da sua meditação e da contemplação da palavra. Apresente também o desejo que brotou em seu coração e peça a graça de vivê-lo durante o dia. Jesus sempre rezava antes das refeições, e toda vez que nós também rezamos antes das refeições, nós estamos imitando Jesus. E como é bom imitar o Senhor, como é bom seguir o Senhor. Ó Jesus, Divino Mestre, nós vos adoramos. Filho muito amado do Pai, caminho único para chegarmos a Ele. Nós vos louvamos e agradecemos porque sois o exemplo que devemos seguir. Queremos, Senhor, aprender de vós o modo de viver a vida, de olhar para o mundo e de agir. Queremos ser atraídos por vós, para que, caminhando nas vossas pegadas, possamos viver dia a dia a liberdade dos filhos de Deus e buscar em tudo a vontade do Pai. Aumentai nossa esperança, impulsionando o nosso ser e o nosso agir. Ajudai-nos a retratar em nossa vida a vossa imagem. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Procure olhar para dentro do seu coração e procure identificar o sentimento que a palavra de Deus despertou em você. Com a palavra na mente e no coração, qual atitude você se propõe a viver no dia de hoje? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um sábado muito abençoado e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.